Então, gente, continuando aí a exposição do outro vídeo, falando ainda sobre o sábado, lá aí no livro nós podemos perceber o seguinte: quando Jesus cura essa mulher no sábado, ele está realçando que tanto as leis civis como as leis religiosas devem pontuar uma única coisa, que é a exaltação do ser humano. O ser humano, a pessoa humana, na sua integridade, na sua totalidade, ela é mais importante do que a lei religiosa, do que a lei civil. Claro que tanto a lei civil como a lei religiosa vai auxiliar o indivíduo, a pessoa, para ter essa experiência de humanidade. Mas essa compreensão aí do sábado, nós não podemos ver e entender somente como algo banal. O sábado é muito importante para o judeu, de tal forma que ela venha a ser, tendo essa compreensão que eu falei lá no finalzinho do outro vídeo, o sábado ele é o alvo e o coroamento do trabalho. Não significa, o trabalho, o sábado não, diz que, não significa inatividade ou não fazer nada, mas significa o equilíbrio. Como assim o equilíbrio? É necessário que haja harmonia entre o trabalho e o descanso. Nós não podemos viver somente trabalhando. É necessário que tenhamos também o nosso momento de lazer, nosso momento de entretenimento, né? Mesmo agora vocês estão vivendo, nós estamos vivendo esse momento de quarentena, é necessário nós termos um equilíbrio para perceber que nós temos uma série de faces, né? Não podemos viver somente para estudos ou tampouco somente para a diversão. É necessário que tenhamos este equilíbrio, né? Então, nesse sentido aí do sábado, o sábado, além de ser o descanso do sábado, ele vai ter uma conotação muito forte, que é o sinal da aliança de Deus que fez com o povo de Israel. E vem de sintetizar o relacionamento de Deus, que santifica o sábado, e a nação de Israel. No dia de descanso, o Israel relembra e celebra a promessa de Deus feita aos antepassados desde Abraão. O povo judeu tem sempre isso, né? Sempre em mente a aliança que Deus fez ao seu povo, né? E toda a experiência religiosa do povo judaico, ela é pautada nessa premissa, né? E por que isso tem a ver com o cristianismo, professor? Ora, porque às vezes nós esquecemos de algo muito importante quando vai estudar o cristianismo, que é o seguinte: Jesus foi judeu, então ele está inserido num contexto, ele está inserido em um contexto histórico, social, político. Ele não é uma pessoa fora da realidade. Jesus é uma pessoa bem inserida ali em uma realidade, um determinado espaço, um determinado ambiente, e ele é judeu e vive essa experiência judaica, né? Então, por essa razão, é importante pegar esses pontos, né? E também o sábado, ele vai relembrar a experiência de libertação da escravidão, como mencionei no vídeo passado, né? Então, essa experiência vai trazer o objetivo humanitário de permitir às pessoas, aos animais e à terra que valoriza o rito de descanso, né? É necessário que as pessoas trabalhem, tenham as suas atividades, mas, entretanto, é importante ter esse momento de descanso. Na verdade, esse descanso ele tem que ser pautado no equilíbrio, né? No meio termo, né? Saber aonde começa ali o descanso e aonde começa o trabalho, né? Não dá para viver somente a um extremo, mas tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que consiga ler a realidade, né? Então, Jesus, de algum modo, ao fazer a cura dessa mulher aí no sábado, ele vai romper com essa tradição, né? O sábado, o dia. Por que ele vai romper com essa tradição? Porque os preceitos, ele estava tomando uma roupagem tão forte que a pessoa humana estava sendo suprimida. Então, o que é mais importante? Seguir a lei ao pé da risca ou você levar em consideração a vida humana? Aí entra lá aquele princípio, para a galera aí de filosofia, do Kant, né? Suponhamos que você está guardando. Depois, em outro momento, eu coloco essa questão aí para vocês, tá bem? Mas entra muita questão lá do Kant do. Entra muita questão do Kant sobre a verdade, né? Em outro momento, eu trabalho isso com vocês. Pois bem, então Jesus, ao fazer curar essa mulher no sábado, ele vai romper com essa tradição. A tradição de guardar o sábado, que se tornou uma orientação nos 10 mandamentos do povo judeu,
com o passar do tempo, ele foi se tornando cada vez mais mais rígida na prática religiosa, a ponto de se definirem minúcias que seria considerado como trabalho e do que seria permitido realizar nesse dia. Então, o indivíduo não tinha tanta liberdade para não tinha essa harmonia de percepção. Eles viviam praticamente aprisionados pelas práticas religiosas dentro de uma estrutura legalista. Então, essa foi uma das razões pela qual Jesus rompeu com essa tradição. Vocês acompanhando aí no livro, no capítulo, na unidade sexta, vocês vão perceber nesse diálogo, nessa proposta, isso com bastante clareza, né? Então, quando Jesus, além de romper com essa tradição, ele vai dar uma roupagem, vai tentar resgatar a humanidade das pessoas, né? A religião, ela tem essa característica muito forte, né? Resgatar a humanidade das pessoas, né? As pessoas não querem mais ser humanas, né? Querem ser qualquer outra coisa, querem ser animais, viver dos instintos, querem serem máquinas, né? Não ter tempo para descansar. Mas o mais importante é ser humano. E a religião, no seu todo, todas elas tentam de alguma forma resgatar isso, né? Cada um tem uma linguagem, tem uma roupagem, mas afinal de contas, o que está tentando ser resgatado é essa humanidade. O que é essa humanidade? É as fragilidades no seu todo, né? Então, para superar essas fragilidades, é necessário que haja o equilíbrio, né? Saber fazer leitura da realidade, né? Então, Jesus, quando tem essa proposta de harmonia, ele está tentando, além de resgatar o valor humanitário do descanso e da importância necessárias humanas, ele vai questionar ações que poderiam ser praticadas no sábado, né? De fato, isso pode ser feito no contexto judeu, isso pode ser de fato ser praticado no sábado ou não. Então Jesus vai indicar que a experiência religiosa, a sua autoridade, está bem acima da lei, né? E tem alguns evangelhos que vai relatar isso de maneira muito clara e maneira muito precisa. Então, Jesus se coloca na mesma posição de Deus ao afirmar que continua trabalhando. E o trabalho dele vai se pautar na justiça, que é aquela velha concepção passadas lá nos vídeos anteriores, né? Que é o seguinte: justiça é você avaliar a mesma situação com a mesma medida, beleza? Então, é necessário que nós tenhamos esta harmonia para nós vivermos uma sociedade de justiça e de ética, né? Na qual os valores religiosos e os valores civis possam, de algum modo, se harmonizar, né? E até mesmo o indivíduo, o fiel, o cidadão que está inserido nessa sociedade, ele possa fazer essa experiência de tal forma que não seja um peso ou uma sobrecarga para ele, mas de fato ele consiga fazer uma experiência humana e conseguir transcender na sua experiência limitada, tá bem? Então eu peço a vocês que acompanhem na unidade sexta do livro e na próxima vez continuaremos explorando essa questão do equilíbrio, só que em outro aspecto, tá bem? Se cuidem e até breve.